Olá a todos, começando mais um Cinematografia Plus, que é o quê? É aquele programa que a gente usa para discutir o cinema além do cinema, o filme além do filme, a teoria além da teoria. Exagerei ou não? O que vocês acham? Exagerou. É a Exagerou. teoria, é o cinema, é a coisa em si. Exatamente, gente. E bom, o tema de hoje eu achei muito interessante, né? A gente sempre senta para discutir e tal, mas a ideia é o seguinte, cara, a gente tem, vezes, somos três pessoas apaixonadas por cinema e muitas vezes a gente gosta ou não gosta do mesmo filme, né? E aí a pergunta é, tipo, o que nos faz gostar de um filme, o que faz a gente não gostar de um filme, né? A gente tem várias coisas na vida que nos levam a gostar ou não, tem várias teorias. E aí a gente queria destrinchar isso um pouco, porque eu acho que isso é uma coisa que aconteceu na minha vida, não sei se aconteceu na vida de vocês. Quando eu comecei a entender como meu gosto era formado, como é que eu entendia, o que eu entendia por gosto e o que eu entendia que era o meu gosto, a vida ficou muito mais tranquila e eu comecei a curtir muito mais o cinema, entendeu? Até aí foi uma coisa mais difícil. Não sei como é que foi com vocês, essa questão da autoconsciência do gosto. Bom, Isso, na talvez verdade, eu não sei. a primeira pergunta, vocês têm autoconsciência do gosto? Então, eu acho que é por aí que a gente tem que começar, porque isso não é algo muito comum a ser perguntado para as pessoas. Você sabe por que você gosta do que você gosta? Porque eu posso dizer o seguinte: eu prefiro isso àquilo. Eu prefiro morango a chocolate, sabores. Eu prefiro rock a pagode, tendência musical, entende? Então, assim, quando você tem isso ou aquilo, você sabe por comparação, mas quando alguém pergunta, você sabe por que você gosta daquilo e não daquilo, a pergunta mudou. Então, a verdade é que eu acho que, em geral, as pessoas não refletem sobre isso. A vida não é muito refletida nesse sentido, né? Eu É. sempre trago a seguinte informação quando alguém me pergunta a opinião do filme: gostei, mas não é um filme bom. Ou é um bom Uhum. filme, mas eu não gostei. Porque o meu gosto Boa. não determina se o filme é bom ou não na minha análise, né? Nesse sentido, eu sou como Jesus, eu caminho entre os humildes, porque a minha opinião não faz do filme bom ou ruim, né? Pelo contrário. Herege! Vou te cancelar! Ou, ou você é o seguinte, você admite que você tem um gosto particular e existe o gosto, existe um gosto padrão. Porque É quando você lógico, fala cara. porque quando você fala que um filme é bom, mas ele não para você, mas talvez não seja bom para todo mundo, pelo menos você está partindo de um pressuposto, né? Imagino eu, que existe um gosto comum e que talvez você não compartilhe Uhum. em algum ponto, algum ponto. E aí, Existe uma convenção, né? Muitas vezes. então, Uhum. existe. Essa é uma pergunta que eu até gostaria de trazer. Existe um gosto universal, gente? Isso é um Hum, pepino filosófico. Vocês sabem o meu que é um Deus. pepino filosófico? É quando as pessoas estão refletindo sobre uma coisa há 2000 anos, por exemplo. Isso é um É, grande pepino estético, porque vamos lá. A questão do gosto na filosofia é discutida pela estética. A estética, na verdade, é a ideia de você discutir a beleza, filosoficamente falando, e o gosto vem daí. E aí, aquele grande jargão, gosto não se discute, ele cai por terra quando você fala isso dentro da filosofia, porque ele se discute sim, ele é discutido há milênios. E a gente continua discutindo e fingindo que na verdade não se deve discutir, porque gosto é subjetivo, porque gosto cada um tem o seu. Ai, nossa, gênio, parabéns, gosto cada um tem o seu, né? Mas a gente precisa discutir gosto sim, porque ele parte para além de uma subjetividade. E isso então, Fer, quando você pergunta, existe gosto universal? Foi essa a pergunta? se existe um gosto. O que é bom pode ser bom para todos? Ou é sempre subjetivo, Então, né? É isso que eu quis dizer com universal, né? Eu tenho. muitos filósofos propuseram isso, Até fala. para calorar aqui, eu trouxe. Tem uma visão do Immanuel Kant, né? Que ele vai defender que existe um certo existe um senso comum do que seria belo. Então, o belo é belo per se, e depois a gente
teria que necessariamente pessoas vão ver esse belo, não ver o belo. Aí vai se discutir se o belo e o gosto, né, seria o que te toca, blá, blá, blá. Mas daí se a gente fizer muita digressão, aí nós vamos embora aqui, né? E aí eu trouxe também, existem várias outras formas de pensamento, mas eu trouxe uma do Pierre Bourdieu, que ele vai falar que essa questão de um gosto universal tem muito mais a ver com a sociedade. Sociedades específicas, não é algo acima, suprasocial, né? A beleza, existe uma beleza inata no universo. Ele vai dizer que, na verdade, o gosto é algo criado pelo conjunto da sociedade, e ele tem uma frase que eu acho muito boa. O gosto classifica as coisas e também classifica as pessoas. Então, assim, o fato de você gostar ou não gostar de algo, você está classificando as coisas, mas também você se classifica como pessoa. Não, olha, eu gosto desse cinema iraniano aqui. Não, eu gosto desse... Não, isso daí é coisa... Vocês entendem o que ele quer dizer? Então, há uma certa... lógico, há várias visões filosóficas. Eu queria saber de vocês, assim, vocês acham que existe um gosto supranacional, supra-humanidade, assim, a beleza entre os animais? Ou não? Tudo parte do ponto de vista do grupo, assim, das pessoas. Eu estou com Edmund Burke, né, que fala sobre o pequeno pelotão, e entendo que é isso, né? A gente tem aí uma prática de determinados interesses a partir que são convencionados a partir de um certo grupo social, né? E talvez você tenha um interesse específico que não saia daquele grupo, justamente por ele ter se tornado um consenso entre aquelas pessoas, consciente ou inconscientemente falando. Então, por exemplo, convencionou-se a dizer que Emília Pérez é um filme ruim. Eu conheço pessoas que acreditam que gostam de Emília Pérez. Então não dá pra dizer que é um gosto universal dizer que é um filme horrível. Que é um filme horrível. Porque tem pessoas que acreditam que gostam, que querem se iludir que gostam, porque não pensam nisso, que é o que a Flávia estava dizendo, porque elas não refletem a respeito do gosto. Elas simplesmente entendem que o negócio é bom. Aí você pergunta, o que você gostou no filme Emília Pérez, por exemplo? Elas vão dizer, as atuações. Você pode dizer que a Zoe Saldanha fez uma grande atuação, e fez mesmo. Só que a atuação dela não determina que a boa história tenha sido contada. A mesma coisa, isso acontece sempre com filmes de heróis. Por exemplo, o novo filme do Homem-Aranha. Você gostou do novo filme do Homem-Aranha, O Novo Dia? Gostei. Aí eu pergunto por quê? Aí a pessoa fala, porque tem a Zendaya e o Tom Holland. E aí eu pergunto, mas o que a Zendaya e o Tom Holland colaboram com a história? Nada. Em absolutamente nada. Mas porque o Tom Holland, que é, sei lá, a tara dessa pessoa aparece em tela, e porque a Zendaya, que é a outra tara dessa mesma pessoa, aparece em tela, ela pensa que gostou da obra, da narrativa, da história que foi contada, mas porque ela não para refletir no que ela viu, no que ela assistiu, se é que ela de fato assistiu alguma coisa, ao invés, ou melhor, em vez dos vídeos de TikTok que estão aparecendo no celular dela no momento em que esses dois porras aparecem em todos os filmes que tem hoje em dia. E aí ela pensa, portanto, que gosta do filme, quando na verdade ela não reflete sobre o filme. Eu diria... Fala, Fer. Não, pode falar. Não, eu diria o seguinte, existe uma questão muito séria, que assim, o Fer mencionou o Kant talvez seja não é o primeiro, mas é um dos que mais determinou essa discussão sobre gosto na filosofia, porque ele escreve sobre isso, ele escreve sobre o juízo do gosto. E existem duas forças filosóficas que são os racionalistas e os empíricos. Eu tô jogando bem para baixo aqui a discussão e minimizando muita coisa, simplificando muita coisa. E o Kant, ele tá um pouco entre os dois, mas ele tá indo um pouco mais pro lado da razão para dizer o seguinte, sim, é possível a gente falar em gosto universal, porque parte da ideia de uma reflexão, e a reflexão ela só pode ser racional. Então, se a gente pensar o seguinte, o que é o gosto? Bom, o gosto é quando eu parto de uma faculdade que só pode ser humana, de fazer um julgamento sobre as coisas e discernir essas coisas entre si. E nisso entra a questão estética. E aí vem os empíricos e dizem que, na verdade, tudo isso parte, na verdade, das sensações. Literalmente do gosto, né? Então, olha, eu ouvi uma coisa e essa coisa chegou aos meus ouvidos e não bateu. Eu vi algo que aí não deu. Então, pelo mundo, eu percebo
através dessas sensações. E aí a gente separaria o mundo dessa forma. Na verdade, a gente não precisa separar. A gente pode unir as sensações ao discernimento racional. E é legal quando o Jason traz o exemplo da Emília Pérez, porque muito do que acontece hoje no cinema, em geral, são as pessoas partindo de análises de segunda mão. E, gente, não existe gosto de segunda mão. O gosto é seu. Se você não consegue emitir uma opinião sobre isso, não emita, não repita coisas que os outros jogaram por aí. E aí o que aconteceu muito com Emília Pérez foi uma catarse coletiva do mal para dizer, nossa, isso daqui é uma grande obra de arte. E aí todo mundo achou que fosse. E quando as pessoas de fato começaram a assistir, falaram, mas isso aqui é uma bosta, né? Então veja só onde a gente chega. Mas aí eu acho que tem duas questões. Primeiro, existe muitas vezes alguns gostos alinhados por grupos e vertentes ideológicas e políticas, né? Então as pessoas muitas que falaram sobre Emília Pérez e tal, provavelmente, tá? Não estou dizendo que não existe o gosto natural, né? Mas estão alinhados a uma ideologia que está por trás do filme. E isso é muito comum, inclusive, tá? Essa utilização da cultura, e aqui no caso nosso do cinema, como um vetor de propaganda. Por isso que eu brinquei daquele negócio, olha, se eu gosto de tal coisa, eu estou me classificando como tal pessoa, entendeu? O meu gosto me define como pessoa, né? De certa forma, muitos vão pensar sobre isso. Só que aí, para a gente fazer ainda até um embate maior sobre isso, quando você fala, Flávio, aliás, obrigado, você é a diva desse podcast mesmo, que de repente se aprofunda em temas, assim, explicações sobre filósofos que, olha... uma salva de palmas que o público deve estar fazendo em casa. Mas uma coisa, quando você fala assim, não vale opiniões de segunda mão. Qual é o papel do crítico de cinema no gosto, se não existe opinião de segunda mão? Pois é. Ele exibir a opinião dele, mas aí que tá. A opinião do crítico não é uma opinião. A opinião do crítico deveria estar vinculada e o gato pulando no Jason. Tá muito bom, né? o gato A opinião no do Jason. crítico, tá muito bom isso aí, gente. A opinião do crítico não é só uma opinião. Teoricamente, o crítico... Aí eu vou roubar esse gato pra mim. A opinião do crítico, ela deveria estar na linha do que o Kant está pressupondo. Só que daí, muitas vezes, ele parte muito mais pro lance da sensação. E acho que a nossa grande discussão aqui no fundo é essa, porque realmente tem filme que é uma porcaria. E eu assumo que é, mas eu gostei. Porque ele imprimiu em mim sensações que são só minhas. Só que eu não devo jogar isso pro resto como se fosse uma regra intransponível e que aqueles que odeiam são meus inimigos mortais. Esse é o problema. Então, teoricamente, o bom crítico, eu diria, e eu leio muitos críticos que eu gosto e acho que fazem isso muito bem, o bom crítico, ele não só emite uma preferência, ele de fato faz um juízo do gosto, quer dizer, Técnico, olha, isso é bom, isso funciona, isso dentro da linguagem tá aqui, tá assado, e gostei ou não gostei, ponto. Exato. O crítico, ele tem uma função muito importante para a cultura, que é a qualificação da cultura. Então, se você não fizer uma crítica a uma peça artística, por exemplo, e aí eu quero dizer um filme, um disco, por exemplo, ou uma peça teatral, uma escultura, qualquer coisa, né, uma pintura, você nunca vai qualificar a cultura, porque você passa a aceitar qualquer coisa, cara, em vez daquilo que de fato importa para a qualificação, para o desenvolvimento e para a evolução da técnica artística. Então, o crítico, ele tem uma importância técnica para a cultura que é fundamental. Agora, é uma profissão que não consegue escapar das nossas preferências pessoais. Então, naturalmente, todo crítico, ao criticar alguma coisa, ele vai colocar a opinião dele pessoal, porque não tem como, não existe a questão do também filosófica, né, imagino, da neutralidade. Da neutralidade, da imparcialidade. Isso é uma bobagem porque somos influenciados por uma série de variáveis incontroláveis. Agora, o crítico, ele tem esse papel importante. O que você vê, por exemplo, hoje em dia, principalmente com influência das redes sociais, com influência da mídia, são pessoas olhando, do senso comum para variar, e eu falo isso sendo parte do senso comum, é óbvio, mas pessoas olhando para críticas e falam, esse crítico tá errado.
Eu não concordo com esse crítico, ele não deveria dar a opinião dele, e aí começa a avalanche de cancelamentos e de censuras por conta de uma pessoa que pensa diferente de você. Não é porque o crítico ele faz uma análise técnica que ele está necessariamente certo ou necessariamente errado sobre aquilo que você gosta ou deixa de gostar. E aí é onde eu vejo que a gente tem um impasse muito grande. Tanto do lado da crítica, que muitas vezes erra mesmo na própria análise que está fazendo, mas, de novo, é uma opinião pessoal de alguém, como principalmente no papel do senso comum, que é entender a importância da crítica. Então, pô, eu vejo isso principalmente não só no cinema, mas ainda mais na música, que são pessoas que falam, não, mas esse crítico ele tem que ser cancelado, né? Ou pelo menos não falam, mas tentam cancelar o crítico por conta da opinião dele. Assim, pera um pouquinho, ou você é a favor de diversidade ou você não é. Tá? E a diversidade... Ou você é democrático ou você não é. Ou você é um projeto de ditador que não consegue... Ou você é um tirano. Exatamente, que não consegue expressar a sua vontade num poder que faça sentido e relevância para o mundo. E aí você vai fazer isso, sei lá, no seu Twitter, por exemplo. Então, é muito difícil para muita gente hoje aceitar uma crítica que se opõe àquilo que ela gosta. E qual que é o problema disso? Que isso vira justamente um nicho de mercado. E você passa a ter, por exemplo, filmes, discos feitos para agradar aquele recorte do público porque o dinheiro é garantido. E aí a gente volta de novo, no caso do cinema, por exemplo, para os filmes de heróis, ou então no caso da música, por exemplo, nessa cultura pop ridícula que a gente tem hoje em dia, onde você tem produtos feitos para o idiota que é incapaz de fazer uma análise crítica daquilo que está recebendo, e pior ainda, se inclinar em opiniões de segunda mão de influenciador que é pago para falar bem daquilo. Eu vejo assim, a parte do... Mesmo Kant e outros defensores dos críticos e dessa visão de que existiria uma qualidade definível, um gosto definível mais universalizado, é que também não é só o cara nascer iluminado, porque eu acho que essa aqui é a questão. Muitos desses influencers que o Jason está se referindo, o único papel deles é ser influencers, né? Assim, eles têm alguns seguidores, o algoritmo gosta e tudo mais. Mas a crítica, o poder de ser um bom crítico, viria do quê? De repertório, ou seja, conhecer bastante sobre o cinema, ter visto bastantes filmes, bastantes obras, entender e se aprofundar um pouco em literatura sobre o tema, para entender técnica, entender produção, entender quem foi quem, porque isso faz parte, entender linguagem, né? Ou seja, e além de tudo, entender de público, entender fatores sociais, fatores culturais que levam uma história a ser interessante ou não. Então, eu acho que nesse sentido, para quem nos ouve aí, né, tá pensando, né, como é que o gosto é formado, o gosto talvez seja formado por essa diversidade de aspectos. E aí a gente vai chegar, inclusive, até trouxe aqui, né, que seriam 5 aspectos que seriam base de um gosto formado das pessoas, né, que seria a emoção que a obra te causa, se é positiva, provavelmente você vai gostar. A parte de diversão também, o quanto que aquilo te diverte, te dá um prazer, que não necessariamente está casado com emoção, do jeito que eu estou chamando, porque tem alguns filmes que pode te dar uma emoção muito forte, mas é um asco, um negócio ruim, que você fica deprimido depois, e tem gente que não gosta, né? A questão da identificação, de você também, dentro daquela obra, ver personagens ou ver narrativas que, de alguma forma, você se identifica, pô, tem um pedacinho meu lá, né? A questão de admiração, você pode admirar também, a surpresa, você tá assistindo alguma coisa que te surpreende, te dá uma sensação de eureka, e também a questão, que acho que aí entra também no que o Jay está falando, da promessa cumprida. O que é promessa cumprida? Tem gente que vai para assistir um filme porque ele gosta daquele tipo de filme. Então, gênero terror. Se você fizer um terror e não tiver um sustinho, um frio na barriga, ele, de certa forma, ele não cumpriu lá com a promessa. Um suspense que não te põe apreensivo, ele não cumpriu com a promessa. Então, de certa forma, existem algumas características que levariam a esse gosto mais universalizado, mas eu acho que, acima de tudo, e aí eu quero já indo para outro lado para a gente conversar, que o Jason também me inspirou a pensar nisso. Será que essas pessoas que gostam do pop,
de hoje em dia, e a gente mesmo, não estão exercendo o seu gosto do guilty pleasure, ou aquele, para traduzindo, o gosto culposo, né? Aquele gosto culpado, que assim, você sabe que aquilo não necessariamente é uma obra-prima, é aclamado por crítica, isso aqui, mas eu gosto, entendeu? Vocês devem ter, acho que todo mundo tem um guilty, um não, né? Milhares de guilty pleasures, né? O que vocês acham sobre o guilty pleasure? Será que é uma histeria coletiva de guilty pleasure que a gente vive com esses grandes tendências de mercado? Eu acho que as pessoas acham que aquilo é bom de verdade. Eu acho que não é guilty pleasure, não. É pior ainda. Elas de Eu fato acho. acreditam porque elas se sentem representadas direta ou indiretamente pelo que elas estão vendo. É E não é uma engraçado que eu não representação qualificada. Pelo contrário, é uma representação existencial do indivíduo mesmo. Ou seja, se eu não estou indo ver o filme Coringa. Eu estou indo ver o filme da Lady Gaga. Porque eu sou fã da Lady Gaga. Sim. É nesse nível que eu tô falando. Ou seja, não há nenhuma conexão com a obra. Há uma conexão com uma característica específica da obra que reforça a existência, que reforça o gosto desse indivíduo. E aí ele vai falar, não, isso é bom. Por quê? Porque a Lady Gaga tá no filme. Então, Só por isso. existe hoje a influência das redes sociais, existe a influência da tecnologia dentro da sala de cinema, péssima influência, como a gente sabe, mas existe também, eu não vou chamar de emburrecimento, mas existe a desqualificação do espectador, que não consegue pensar naquilo que tá vendo. Então, pra mim é isso. Se alguém hoje, e a gente vê isso no nosso cotidiano, vai pro cinema esperando, e aí tem expectativa, Fê, que você falou, da promessa que é feita. E quando você fala em promessa, você já tá falando de produto, não é mais de arte. Porque a arte não promete absolutamente nada. Então há uma expectativa comercial do indivíduo sobre o produto que ele vai receber, e se o produto não cumprir a promessa dele, ele fala, não serve. Quero meu dinheiro de volta. Não é pra mim. Vamos destruir a reputação desse diretor, por exemplo. E aí isso vale tanto pra quem é de direita, como pra quem é de esquerda, como pra quem é apolítico no cinema, porque eu tô falando de uma questão existencial e não política. Esse filme não serve. Ele não serve pra mim porque ele não justifica a minha existência. Quando a gente aqui conversa justamente sobre o oposto disso, como é gostoso a gente ir pra um filme no cinema, e como a Flávia disse no episódio do Cinema Paradiso, e voltar do filme. Quando a gente descobre algo que a gente não estava esperando. Porque você se vê, cara, num coadjuvante, porque você se vê num figurante que passa em algum momento de uma cena belíssima ali, que está sendo pintado em tela. Não porque ele necessariamente está ali para expressar quem é você no mundo, mas porque você olha para aquela obra e pensa, eu me enxergo na obra que foi feita. E não foi feita pra mim, mas eu me enxergo dentro dessa obra que foi uma expressão do artista, cara. É a mesma coisa quando você vai, sei lá, pra um museu e você se encanta com uma obra porque você se enxerga na obra e não porque a obra retrata você necessariamente. Então, eu entendo que há uma inversão de valores hoje por conta da influência comercial, mercadológica sobre a arte, principalmente. Eu queria dar uma opinião, eu queria ouvir a Flavinha primeiro também, sobre... Então, eu tava pensando aqui, né? A gente acabou de falar, a gente gravou um episódio sobre o filme Once. E aí eu disse que eu voltei no meu blog de 20 anos atrás para ver o que eu tinha escrito sobre. Sabe o que eu escrevi? Uma linha. Eu só escrevi assim: eu queria ter feito esse filme. Se isso não é gosto e identificação, porque veja, é mais do que o filme me toca. O filme me toca tanto que eu falei, caramba, isso é tão bom. Por que que eu nunca pensei em algo desse gênero? E veja, gente, eu nem sou cineasta, mas eu queria ter feito. Por quê? Porque aquilo é tão bonito. E a beleza é uma questão que atrai no gosto em geral. Raramente alguém fala, nossa, isso é horrível, mas eu gostei tanto, eu quero tanto, e raramente coisas hediondas vão cair no gosto. Veja, acontece, né? Mas eu quero dizer num sentido consciente. Conscientemente isso é tenebroso, hediondo, e eu gosto disso. O que pode acontecer, por exemplo, a gente que gosta de filme de terror, eu, Jason, né? A gente curte, eu particularmente gosto demais.
O terror tem um poder catártico sobre nós. Então, o que eu gosto não é do que ele me proporciona de ruim, mas sim porque eu consigo sublimar o meu ruim naquela Uhum. obra, porque a arte faz isso. Ela ajuda nessa sublimação catártica, entendeu? Então, o gosto, nesse caso, ele muda. Eu Por que acho que que você não gosta de filme de terror, por exemplo? então, é isso que eu ia falar, que eu acho que daí vai um pouco meu argumento, talvez um pouco contra essa questão do gosto universal. Esse jeito que você e o Jason estão sustentando de gostar do cinema, eu acho que é uma maneira, mas não a maneira. Entende? Uhum. Porque assim, eu acho que eu vou chegar lá na sua pergunta sobre o terror, tá? Mas o que Tá. acontece, assim, ó. Eu tive muita dificuldade nos meus tempos de faculdade, já no final do colegial e começo de faculdade, porque você imagina, né? Se eu já tinha interesse de audiovisual, já estava misturado e tal. E aí, na hora que a gente começou a fazer o curso e tal, eu tinha dificuldade de me encaixar. Porque, de fato, começava a existir quase que uma polícia cultural que falava assim, não, essa banda é boa, essa banda não é boa. Esse álbum é ótimo, esse álbum não é ótimo. Esse filme é espetacular, esse diretor é uma bosta. E aí, o que acontece? Eu acho que ia se esvaziando cada vez mais essa possibilidade de ter outras apreciações do cinema e da arte como um todo. Eu entendo as obras mais aprofundadas, as obras que têm um gosto elevado de fato, mas eu não acho que a pessoa, por exemplo, que gosta de um filme muito simplório, simplista ou, sei lá, comercial, ela seja de toda burra. É que a forma dela apreciar o cinema e a arte é diferente, ela não está interessada numa experiência transformadora ou profunda. Ela muitas vezes está interessada em ter um momento de lazer, de se sentir tranquila, de não ter que pensar em muitas coisas, né? Eu vejo, por exemplo, assim, virou até meme, né? Aqueles tiozão que gosta de assistir uma sessão da tarde de Kung Fu mentirada, que só tem tiro, capotamento de carro. Como é que esse cinema, se sustenta? É justamente porque há um certo gosto, e aí que eu brinquei do guilty pleasure, né? Talvez a pessoa até saiba que aquilo não é uma obra de arte, mas ela não se importa. Ela gosta mesmo de achar aquilo engraçado, ou meio galhofento mesmo, e ela genuinamente eu acho que aprecia, certo? Obviamente que talvez o gosto vai acabar sendo formado de outras formas, né? Como o algoritmo martelando na cabeça, as pessoas dizendo que isso é bom, como eu falei, né? Mas eu acho que isso acontece dos dois lados. Eu acho que quem é mais cult ou mais culturado tem tanta ou mais pressão quanto um algoritmo para falar que o Homem-Aranha é bom. E assim, aí é uma opinião minha, não sei se vocês vão concordar, mas assim, o nosso meio, digamos assim, de cinéfilos, assim, eu acho que ele é tão pressionador de isso é bom, isso é ruim, quanto um algoritmo. Aí, Com certeza. Né? A gente pode discutir. Claro. Aí vem o ponto do que, por exemplo, por que eu não gosto de filme de terror? Por uma questão muito particular minha. Né? Eu sou ateu, eu acho que essa questão do sobrenatural para mim é muito engraçado. Eu, por exemplo, gosto do Saci Pererê, do Curupira, de algumas lendas assim, mas eu nunca consigo imaginar aquilo que não no universo da fantasia. Eu acho que o terror, ele tenta flertar entre fantasia e realidade de uma maneira que eu acho meio boba, meio nada a ver, entendeu? Mas eu que sou um cara, né, meio esquisito nesse aspecto, assim, um cara de pouca fé, para não dizer nenhuma, acabo que também não tenho fé no ruim. Eu não tenho fé na redenção, mas também não tenho fé no ruim. Então é só por isso. Então é todo um nicho que eu acho que depende de um arcabouço de sentimentos e de relacional com, sei lá, com o sobrenatural, vai, que eu não tenho. Eu nasci quebrado sobre esse aspecto. Mas eu, por exemplo, assim, adoro Alien. Alien é um suspense e terror, mas eu acho um negócio mais interessante por causa do suspense. É ficção científica, né? Mas por exemplo, Você adora ficção mas eu adoro, por exemplo, Pássaros de Hitchcock. E de certa forma tem um componente de terror ali. Os pássaros não iam, eu imagino que eles não iam ter esse comportamento naturalmente, mas eu acho que daí a forma da construção com o suspense e tal. Então assim, não é todo o terror, mas por exemplo, o jump scare eu acho
aquele terror gore, sabe? Eu acho um negócio assim, pô. Outro dia a Flávia estava vendo Eraserhead e eu estava do lado. Eraserhead. E ali eu me lembrei porque que eu não gosto muito de terror. Assim, eu falei, que porra. Ah, mas Eraserhead tá no nível gore que quase ninguém vai gostar. Mas eu nem achei gore, eu não me sinto incomodado, sabe? Parece, sei lá, trabalho de quinta série, assim, de feira de ciências, sabe? Não parece um negócio. Coitado David Lynch. Não, David Lynch, mas vocês entenderam. Mas eu acho que é isso. Então, o que eu acho sobre essa questão do gosto, né, da forma com que ele vai flutuando, é mais ou menos nesse sentido. Aí, eu tinha mais duas perguntas, mas acho que a gente já acabou falando um pouco, né? Se o gosto pode ser ensinado, e aí eu acho isso é uma coisa legal. Né? Eu acho que sim, eu acho que o gosto, não só é ensinado, mas ele é passado, às vezes, de geração em geração, por pais, por familiares, pelas pessoas. E eu digo mais, na verdade, ninguém nasce com gosto nenhum. O ser humano é um animal, ele nasce como todo animal, caótico e vivendo segundo sua natureza. Exato, então assim, se não é outros, as gerações, foi até legal o Jason citar aí os pequenos pelotões do Burke, porque é isso, a sociedade é o que veio antes da gente e vai permanecer, e a gente tá entre uma coisa e outra, a gente tá entre os vivos e os mortos, né? E aí o que acontece? Aliás, a gente está entre os vivos e os mortos e aqueles que vão vir, os não nascidos, e a gente tem esse dever de passar algo para os não nascidos, inclusive de herança dos mortos. E a pergunta é, o gosto ele é isso, e a gente vai passando de geração em geração. Só que aí que tá, gente, o gosto muda. Por quê? Porque a gente é um ser vivo. E o gosto vai sendo alterado ao longo do tempo, porque o tempo passa e a gente vai prezando outras coisas. Só que é aí que entra essa noção do bom gosto ou mau gosto, que eu não vou entrar profundamente aqui, mas existe. A gente pode dizer que existe coisa de mau gosto, sim. A arte tá cheia de coisa de mau gosto, cinema tá cheio de cinema de mau gosto, e o máximo aqui, sem dúvida, é Emília Pérez. Todo mundo que assiste a gente há algum tempo já sabe que a gente odeia, Emília Pérez, né? É porque ele é muito recente, né? Tá fácil de você dizer os elementos que são ruins ali. Então isso é interessante. Eu consigo diferenciar. Então, existe formas de eu educar o gosto nas pessoas? É claro, se não existisse é porque a gente morreu. E porque a gente não nasce humano, a gente nasce só bicho. A gente se transforma em ser humano ao longo do tempo através do gosto, inclusive. Uma discussão que sempre vai ilustrar isso é aquela funk arte, funk carioca, nacional, brasileiro, não de James Brown, né? Não de talvez a Aretha Franklin. Sim, funk carioca, funk proibidão é cultura. Agora, é boa cultura? É alta cultura? Ou é uma cultura má ou mal nesse sentido, com U, né? Vai depender de como você defende os seus valores. Porque você vai fazer uma análise crítica do mau produto, da má cultura, a partir da forma como você defende os seus valores. Se aquela peça cultural ou artística, ela infringe o que você acredita como sendo valores que você compartilha, porque não existe valor individual, então talvez seja algo de mau gosto mesmo. Ou, se ela não infringe o que você acredita, então pode ser para você algo de muito bom gosto. Eu acredito piamente que o conhecido funk proibidão não é algo positivo, não é uma expressão cultural positiva, mas é uma expressão cultural porque ela reflete características sociais, características econômicas, características tradicionais de um recorte da população, seja ele grande, pequeno, e que a expressa de alguma forma. Você pode chegar para alguém e perguntar, você gosta genuinamente dessa expressão artística, funkeira, proibitiva que você está ouvindo? A pessoa pode falar sim, eu gosto da batida, porque ela tem uma relação com a batida musical, da mesma forma como Emília Pérez, da mesma forma como Agente Secreto. Quando eu pergunto, por que você gosta do Agente Secreto? A pessoa geralmente responde, eu acho a história legal. Aí eu pergunto, o que você gosta da história? Então, os atores são muito bons. Ou seja, ela acredita que gosta,
conta de algo que, por fatores aleatórios ou específicos, em outros casos, que na cabeça dela compõem como a história foi contada. Então é aquilo, ó, não estou dizendo que você não possa gostar de O Agente Secreto, claro que pode. Pode ser uma peça de autocultura para você, e a minha opinião não importa com relação a isso. Mas a questão é, por que você gosta daquilo que você está consumindo naquele dado momento? E aí entra a questão que o Fê perguntou, já falar o Pedro, que o Fê perguntou se gosto ele pode ser ensinado. Acredito que sim. Inclusive, eu entendo que gosto pode ser doutrinado também. Você pode ser ensinado a pensar que gosta de uma coisa e viver a vida toda acreditando naquilo. É que nem a questão psicanalítica de sermos seres, por exemplo, bissexuais, por natureza. E aí a gente entra na questão da natureza humana, que acaba sendo influenciada pelos fatos sociais. Ou seja, pela economia, pela sociedade, pelas tradições, pelos valores sociais que mudam de época em época. Então, assim, talvez a gente comece como uma tábula rasa a partir de certo grau, porque existe a civilização, e aí o indivíduo ele vai se transformando a partir das coisas, das variáveis que existem em torno dele. Mas sim, eu acredito que o gosto ele pode ser ensinado, ele pode ser doutrinado, e você passar a vida acreditando que você gosta de algo que você não gosta. Então você vai passar a vida sendo escravo de uma crença, de um gosto particular que talvez no fundo você nem goste mesmo, só que você nunca vai saber porque você nunca se questionou a respeito daquilo. E isso é completamente respeitável. Eu não sei, eu ainda sou do time que, sei lá, eu, por exemplo, não gosto do funk. Mas eu entendo quem gosta e entendo que às vezes ele nem se propõe a ser, sei lá, belo ou erudito ou, sei lá, prestado, Alta né? cultura, Não se propõe, né? Eu entendo que tem muito mais a ver com uma expressão cultural de uma galera que vive uma realidade que, no caso, é muito longe da minha, mas... Então, assim, eu fico até meio com dificuldade de entender. Eu sempre me coloco um pouco nesse aspecto, sabe? Não é um isentão, mas eu sempre me coloco assim, cara, se é uma realidade que eu não estou muito inserido, eu fico com dificuldade de saber se a pessoa, que nem o Jason falou, genuinamente gosta ou só foi doutrinada. Eu não sei, eu acho que a indústria cultural tem um papel muito grande, né? Mas a gente também tem um papel muito grande em alimentar a indústria cultural. É um negócio meio que, sabe, ela é simbiótica, eu acho que é a relação, no final. Meninos, acho que pra gente... Fala, Fer. Não, eu ia falar... Pra gente terminar a discussão. Eu já estava indo para o encerramento, mas eu entendi que chegou o momento. Mas eu acho que, assim, para a gente chegar num última... talvez numa síntese daquilo que a gente está falando, eu acho que existe, as duas formas são válidas. O gosto enquanto um conceito meio universalizado na sociedade, mas também essa genuinidade, né, ou espontaneidade de uma pessoa que tem mais inclinação a gostar do negócio desde criancinha, sabe, um negócio assim, porque é natural, é uma coisa que o sentimento isso faz. Mas agora a minha proposta para a gente encerrar rapidamente, se a gente conseguisse resumir em poucas frases, para vocês, o que é um bom filme? Porque a pergunta do episódio era essa, né? O que faz para vocês a gente gostar de um filme e não gostar? Ou seja, melhor, reformando, o que faz vocês gostarem de um filme, então? E fica a pergunta para quem tá em casa também, pode escrever nos comentários. Boa. Olha, acho que no meu caso, o filme precisa me tocar de uma forma muito específica que eu vá ficar muito tempo depois pensando sobre ele. Então, o que faz com que eu goste de um filme é que eu não posso sair do cinema ou da sessão em casa, o que quer que seja, da mesma maneira. Ele precisa fazer com que eu pense sobre ele logo em seguida, no dia seguinte e tal. Isso é um indicativo de que esse filme foi bom para mim, especificamente. Então, existe uma questão transformadora? Até certo ponto, sim, mas não é, ai, transformou minha vida, é revolucionário, não é nesse sentido, não, é algo muito introspectivo, né, nesse sentido. Então, assim, às vezes pode ser pela diversão, às vezes pode ser pelo pavor que ele provoca, às vezes pode ser pelo romance que ele me desperta, e por aí vai. Então, essa questão do me fez parar e refletir de outra forma é importante. Isso é um bom filme. Me?
Bom, Uhum. um filme que me conquista é um filme que tem algo para contar. Ele não tem nada para provar, ele não tem nada a doutrinar, ele não tem nada a vender, e, portanto, é um filme que tem uma história a ser contada. Uma história de preferência, por mais contida que seja, ou por mais parcelada que seja, no caso de multiversos, como a gente tem visto hoje em dia, uma história que tem pelo menos um episódio que tem um início, um meio e um fim, com coerência, com entusiasmo, e o entusiasmo não quero dizer feliz, pelo contrário, mas que seja uma história que alguém de fato queira contar, porque essa pessoa tem o que dizer, e que também possa me surpreender no sentido do que a Flávia disse agora, de me mover de alguma forma. Então, a gente sempre vai com o cinema como expectativa, mas eu não vou no cinema por uma promessa. Eu odeio ir ao cinema para ser prometido a algo, justamente porque isso quebra, isso polui a expectativa que eu tenho. Né? Então, isso para mim é o que me faz gostar de um filme. Quando eu vejo uma história que tem um motivo para ser contada, que tem um motivo para ser compartilhada e que me conquista, excedendo qualquer expectativa, porque no fim das contas toda expectativa é limitada. Bom, eu acho que assim, a minha linha, e é muito particular, mas a pergunta é para ser particular mesmo, é que o bom filme para mim é o que me deixa satisfeito e com vontade de consumir mais depois. É tipo um bom prato. Pode ser um dogão de rua, pode ser um bistrô 200 estrelas Michelin. Eu gosto disso, eu tenho essa sorte, entre aspas, não sei, de achar uns filmes cabeças muito satisfatórios, eu saio, sabe, feliz e satisfeito e querendo assistir mais, mas também assisto todos os Rambos com essa mesma, e os Robocops com essa mesma pegada, de sair satisfeito e querer mais, pô, tem que lançar mais um. Então acho que é isso, é uma satisfação. Agora essa satisfação vem de uma miríade de coisas que daí não dá nem para enumerar, entendeu? Mas tem a ver com, dependendo do filme ser reflexivo, dependendo do filme eu poder não pensar em nada e só puxar uma cordinha. Então, assim, para cada momento tem um. Eu acho que tem um pouco de momento também. Mas no geral é Qual isso. filme? Satisfeito. Qual filme vocês já assistiram? Um só que tenha ido pelo que vocês responderam agora, pelo mesmo caminho do que vocês responderam. Cara, eu é De Volta para o Futuro. Poxa, muito. Pode ser a trilogia, inclusive. Eu acho que para mim significa desde bom roteiro, boa produção, até significa família, até significa aventura, até significa trilha sonora, ícones culturais. Quando eu era pequenininho eu adorava o DeLorean, queria ter um. Então é engraçado, mas para mim é um filme simples de todas as coisas que eu acho legais nos cinemas. E acho que tem uma trama complexa o suficiente para te pôr para pensar também. Pra mim são os filmes do Woody Allen no geral, mas especificamente eu acho que a primeira vez que eu assisti o Annie Hall, eu tive essa sensação muito plena, assim. Acabou o filme, eu falei, caralho, é isso aqui. Meu Deus, como alguém fez isso? E eu fiquei pensando sobre ele dias, assim, e não tem nada de especial. É um filme muito simples, entende? Porque eu poderia falar de Hamnet, que fez a mesma coisa, mas de outra forma. Uhum. Né? Mas o Woody Allen faz isso comigo. Hamnet é um puto exemplo. Eu ficaria com dois clássicos. O primeiro, porque vi antes, é o Laranja Mecânica, que eu terminei de ver e tive uma explosão de entusiasmo por conta do choque mesmo, né, da imagem. Tudo naquele filme é surpreendente, porque você não espera, se você não lê o livro, você não espera o que você vai ver ali. E Casablanca, mais recentemente também, sem dúvida alguma. Eu odeio o final porque não era o que eu queria, mas ao mesmo tempo é um final que me fez bem, justamente por não ser o que eu queria que fosse. Lindo. Maravilhoso. É isso, Muito bom, gente? gente. Eu acho que é isso. Não sei se a gente conseguiu definir, mas a ideia não era definir, era discutir. Não é? Então, ó, vocês Nunca que nos é assistem, a Cinematografia Plus é justamente para isso, é para dar uma reflexão sobre cinema. E às vezes, quem sabe, aí você reflete sobre o próprio gosto e abre um pouco o leque aí para novidades, coisas que às vezes você gostava, não gostava. Beleza? Um beijo, um abraço a todos. Obrigado, meus companheiros aqui. Até a próxima edição.